Graças a Deus, igreja, bom dia a todos. Convido você, abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 14, versículo 32. Marcos, capítulo 14, versículo 32. Assim que você encontrar, peço que se coloque de pé, para que possamos fazer a leitura. Ao terminar a leitura, continue com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa fazer uma exposição de versículo a versículo, tá? A palavra diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está tão triste, que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudesse vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se. Amém? Pode se sentar? Irmãos, nessa manhã nós veremos a agonia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no jardim do Getsêmani, episódio que antecedeu a sua entrega na cruz. Irmãos, era de costume Jesus, com seus discípulos, eles irem até o Monte das Oliveiras. Assim nós vemos nesse relato que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para que o acompanhassem. Então eles foram até o jardim de Getsêmani, que ficava sob pé do Monte das Oliveiras. Chegando até esse jardim, Jesus fala aos seus discípulos: olha, estou com a minha alma angustiada, a ponto de morrer. Assim ele se vira para os seus discípulos e fala assim: viu, vocês precisam vigiar e orar. E a história nos fala que Jesus olhou para eles e falou assim: orem e vigiem, para que vocês não caiam em tentação. Então nesse momento Jesus se distancia um pouco dos seus discípulos, e Jesus se prostra ao chão e começa a orar. Jesus, quando termina a sua oração, ele se volta aos discípulos e o encontra eles dormindo. Irmãos, nesse período de oração, Jesus estava em uma profunda angústia, aflição, a ponto de suar gotas de sangue. E eu diria para vocês que ninguém nesse mundo experimentou uma dor, uma tamanha angústia e aflição que Jesus experimentou naquele jardim. Eu, ao imaginar esse horror que Jesus vivia antes da crucificação, eu não encontrei nenhuma ilustração, nada que ilustrasse de maneira exata a angústia de Jesus no jardim do Getsêmani, aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Irmãos, eu não quero diminuir a dor de Jesus no jardim, mas o quadro clínico de Jesus no Getsêmani era de ansiedade profunda, pois ele estava sofrendo antecipadamente. Com isso eu fiquei imaginando, como seria esta angústia? Como seria essa dor antecipada que Cristo ali estava sofrendo? E como citei para vocês, eu não quero diminuir a dor de Jesus Cristo, mas imagine comigo um pouquinho a dor de um inocente que foi condenado injustamente para a morte em uma cadeira elétrica. E quanto mais se aproximava o dia da sua execução, da sua morte, esse inocente, só de pensar, ele se contorcia em angústia e aflição, pois aquilo que ele iria enfrentar seria algo doloroso demais. Só de pensar que a cadeira elétrica o aguardava, esse inocente sofria uma aflição profunda, uma angústia profunda, um sofrimento antecipado. Eu também fiquei imaginando aquelas crianças judias, quando elas foram capturadas pelas tropas nazistas de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Quando
ali eles estavam na fila, vendo seus pais e suas mães sendo torturadas, e ali sendo mortas, e aquelas crianças olhando para os seus pais, ali sendo executados, sabendo que os próximos da fila seriam elas. Você já imaginou o sentimento daquelas crianças aguardando talvez a sua tortura, a sua execução? Como muitos sabem, naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, muitas crianças foram usadas como cobaias para experimento médico. A angústia, a aflição e o medo daquelas crianças era imensurável, de um tamanho grande. E quanto mais demorava o momento da sua execução, cada vez mais aquelas crianças dentro de si sofriam por sentimentos horríveis. A verdade, irmãos, é que nenhuma dessas ilustrações que eu mencionei, se tratando da cadeira elétrica ou dessas crianças judias, por mais horrível que seja, e eu não quero minimizar também a dor daqueles que passaram por esse ato, mas a história fala isso, e tem registro também de pessoas que foram crucificadas como Jesus foi crucificado, mas nenhuma dor neste mundo se compara ao que Cristo sentiu antecipadamente naquele jardim. Humanamente dizendo, ninguém nessa terra passou, sentiu, viveu momentos antes de ser capturado. Era esse sentimento que Jesus estava ali. Eu diria, a sombra da cruz se aproximava no jardim de Getsêmani. Cristo, ele sabia o que aguardava. Ele não foi pego de surpresa, irmãos. Portanto, não era somente a cruz que o aguardava, mas a ira do Pai se aproximava. E Hernandes Dias Lopes tem uma frase dele, que eu vou até postar aqui para vocês, que fala assim: o inferno como ele é, veio até Jesus no Getsêmani e no Gólgota, e o Senhor desceu até ele, experimentando todos os seus horrores. O tema dessa manhã é a sombra da cruz. Eu convido a você a acompanhar comigo em Marcos capítulo 14, versículo 32, para que a gente possa analisar. A Bíblia fala assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus diz aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Irmãos, Jesus, ele saiu do cenáculo e foi para o jardim de Getsêmani. Pelo que nós percebemos, era um lugar ideal para orar, para ensinar e descansar, porque nós olhamos a Escritura e nós vemos por inúmeras vezes Jesus junto com seus discípulos indo até o Getsêmani. Porém, é um local muito conhecido pelos discípulos, inclusive pelo traidor chamado Judas. Jesus, interessante, Jesus mesmo sabendo que aquilo que o aguardava, mesmo sabendo que Judas conhecia o jardim, que Judas sabia o horário que ele estaria ali, que era a maneira frequente de ele estar ali orando, Jesus ele não hesitou em ir até o jardim do Getsêmani. Nós olhamos e vemos que Jesus ele não mudou o seu trajeto, mesmo sabendo que Judas iria entregá-lo. Podemos observar então que Jesus Cristo não esboçou se esconder ou fugir desse momento. Vemos aqui por parte de Jesus um enfrentamento. Ele não saiu para ir à casa de alguém tomado pelo medo, mas ele foi até o Getsêmani para se preparar. Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Não havia surpresa, pois a sua morte estava determinada desde a fundação do mundo. Como em Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, o decreto é eterno. No conceito da redenção, Cristo, de maneira voluntária, ele se dispõe a morrer por nós, pelos pecadores, no lugar dos pecadores. E assim Jesus, ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E naquele momento ele começa a se afligir-se, a se angustiar-se. Assim como em outras ocasiões nós vemos aqui, Jesus chamando Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo. Aqui nós vemos Jesus demonstrando a sua humanidade. Ele tem necessidade de água, tem necessidade de comida, abrigo, de sono, mas também ele tem necessidade de uma companhia humana. E nesse momento ele chama os seus discípulos. Irmãos, eu creio que nesse momento, quando Jesus ele chama os discípulos, havia um propósito maior, além da companhia. Quando ele chama Pedro, Tiago e João, Jesus queria trabalhar algo específico no caráter dos seus discípulos. Lembrando a vocês que esses 3 discípulos, eles eram pessoas difíceis de lidar. Pedro, Tiago e João, eles eram de um temperamento muito semelhante. Eles eram de um temperamento explosivo e também agressivo.
Acredito que todos lembram quando Pedro tirou sua espada e cortou a orelha do soldado. Também creio que todos lembram quando Tiago e João foram chamados filhos do trovão. Muito provavelmente Tiago e João receberam esse apelido porque apontavam para uma natureza explosiva desses dois irmãos. Isso indica que normalmente eram homens de emoções controladas, mas em determinadas situações eles logo só acendiam a ira, se explodiam. Um exemplo disso nós podemos ver quando os habitantes de uma vila samaritana se recusaram a hospedar Jesus. Naquela ocasião, Tiago e João virou para Jesus e falou assim: Senhor, querem que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lucas capítulo 9, versículo 54. Então, irmãos, nós vemos que Jesus, ele trabalhou no caráter desses homens e foi de grande benefício para o Evangelho. Não foi em vão Jesus ter chamado esses homens para caminhar junto com eles em situações específicas. Nós olhamos na história e vemos que Tiago, irmão de João, foi o primeiro a morrer por causa do Evangelho. Lembrando vocês, esse Tiago não é o irmão de Jesus, mas irmão de João. João também se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. Olha que coisa linda, o apóstolo João, aquele que escreveu as 3 epístolas de João, aquele que escreveu o livro do Apocalipse. E com Pedro não foi diferente. Deus usou a vida de Pedro de maneira extraordinária. Como nós vemos no livro de Atos, Pedro foi muito usado com a pregação do Evangelho, onde milhares de pessoas se converteram ao Evangelho. Ele também foi o autor de 2 epístolas, que é a 1 Pedro e a 2 Pedro. E por onde Pedro passava, Deus usava, operando milagres. Pedro, naquele contexto de Jerusalém, ele era o líder da igreja, alguém que na sua trajetória confessou, declarou estar com Jesus até a morte, foi aquele que negou a Cristo, mas ele teve a sua vida mudada, e no final da sua vida, ele teve uma vida de mártir em Roma, sendo crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição cristã. Portanto, irmãos, se fez necessário esses homens terem sido chamados para ocasiões específicas para andar com Cristo. E ali a Bíblia fala que Jesus chamou esses 3 homens e de repente ele começou-se a angustiar-se. Todas as ondas desse momento de angústia vieram sobre a sua alma. Mas qual que é a razão desse horror, desse terror que Jesus estava sentindo naquele momento? Irmãos, eu diria a vocês, a sombra da cruz. Ele vê aquela grande onda gigantesca da ira do Pai vindo em sua direção por causa dos nossos pecados e não tinha como fugir dela. Cristo, dolorosamente, ele sabia que Pedro iria negá-lo, que os discípulos iriam abandoná-lo, que Judas o venderia para os seus inimigos, mas o pior de tudo estava para acontecer. O pior de tudo estava quando ele chegou no momento da crucificação, e ele declarou: meu Deus, por que me desamparaste? E o céu ficou em silêncio. Na crucificação, Jesus ele estava experimentando uma total solidão. E pense bem, para nos resgatar do pecado, Cristo precisou assumir o nosso lugar. Isso significa que no momento da crucificação, ele teria que deixar de ser um com o Pai, a fim de morrer por mim e por vocês. A angústia de Jesus era também, irmãos, por estar sozinho. Alguém que de eternidade a eternidade esteve junto com o Pai e com o Espírito Santo, em um laço de amor. Nesse momento da crucificação, ele teve que ser só, para que eu e vocês hoje tivéssemos comunhão e fôssemos nós. Aqui no Getsemane, a sombra da cruz se aproximava, e nós olhamos e vemos que no versículo 34, Jesus, ele fala assim: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ei, ficai aqui e vigiai. A Bíblia afirma, irmãos, a plena divindade e humanidade de Cristo. Cristo, ele é totalmente Deus, mas é também totalmente homem. Sendo assim, toda a sua trajetória humana foi uma trajetória de muito trabalho, uma trajetória de muito sofrimento, como de qualquer um outro humano. Como nós, Cristo sofreu, chorou, Cristo sentiu fome. Quando Jesus faz essa declaração aos discípulos, Cristo dá sinais de melancolia, ou seja, depressão. A sua alma está profundamente triste, a ponto de chegar
em níveis extremos de angústia, como a ponto de ter uma sensação: eu vou morrer. A realidade da situação de Cristo aponta para alguém que está num estágio psicologicamente terrível. E a Bíblia nos fala que ali, quando ele fala isso, ele olha para os discípulos e fala assim: viu, ficar aqui, vigiai e orai. A Bíblia nos fala que Jesus ele se adianta um pouquinho, anda um pouquinho à frente dos discípulos, ele se prostra em terra e ele começa a orar. E a oração de Jesus é para que, se possível, ele não tivesse que passar por aquela hora. Então Jesus nesse momento inicia a sua oração. Irmãos, a oração ela diz muito sobre a nossa crença e o que de fato existe dentro do nosso coração. Quando nós olhamos e analisamos a oração de Jesus, nós enxergamos o primeiro ponto, é a humildade, porque ele se prostra como um servo, se prostra ao seu Senhor. De maneira muito clara, Jesus mostra a nós como é importante se submeter à vontade de Deus e conhecer ao Pai. Quando nós conhecemos a Deus, de maneira nenhuma iremos orar exigindo algo de Deus, como se Ele fosse o nosso empregado. Mas diferente disso, olhando para Cristo, nós teremos reverência, nós saberemos quem é o Senhor de fato, pois Ele é o Deus de toda a humanidade, de toda a criação. Cristo aqui, Ele está sofrendo, Ele está angustiado, e todo esse sofrimento o leva aos pés do Pai, em oração. Dessa mesma maneira, deve ser a nossa conduta, quando vocês estiverem passando por momentos de aflição, de angústia, de lutas, seja qualquer tipo de mal que vocês estejam sentindo, tudo isso, todo o caos, deve nos conduzir aos pés do Pai. E Jesus naquele momento, sendo humano, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esta hora. Cristo nesse momento, irmãos, ele está sentindo na pele. E interessante que ele está sentindo na pele, sabe o quê? A tentação de fazer a vontade dele e não a do Pai. Todavia, voluntariamente, de maneira apta, prontamente, decidiu por obedecer à vontade do Pai. Irmãos, todos nós aqui, em uma sanidade mental, sempre nós lutaremos para fugir do sofrimento e dor. Essa é uma realidade. Ninguém aqui quer sofrer. E com Cristo sendo humano naquele momento não foi diferente. As suas palavras, quando ele fala: se possível, passa de mim essa hora, suas palavras revelam alguém que supôs a possibilidade de que o Pai passe dele aquele cálice de sofrimento. Jesus imaginou a possibilidade de não viver tamanha dor. Jesus falou disso com o Pai nesse momento. Nós aqui, nós precisamos entender a vontade de Deus e vivê-la, mesmo que a obediência esteja na contramão da nossa própria vontade. Só a obediência nos trará a paz. E a Bíblia fala que Jesus, se adiantando um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar. Nesse momento, Lucas, no capítulo 22, versículo 44, Lucas retrata de maneira detalhada. Como todos sabem, Lucas é médico. E Lucas fala assim, que Cristo estava cheio de angústia. E Cristo orava intensamente. E naquele momento, o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam ao chão. E a medicina, ela explica o que é isso. É um fenômeno chamado hematidrose, causada por uma violenta comoção mental. E nesse momento Cristo estava sentindo uma violenta comoção mental. A hematidrose é considerada um caso raro, pois ali, para que isso ocorra, é uma presença de ansiedade e profundo pavor ao extremo, um sofrimento mental extremo para ocasionar esse fenômeno. Irmãos, Jesus ele foi vítima de uma extrema angústia mental, que drenou e debilitou sua força física até o ponto de exaustão. Os seus vasos sanguíneos se dilataram, precipitando assim o sangue nos delicados capilares, e assim começou a escorrer. As glândulas de suor misturavam com o sangue, e seu rosto descia sangue junto com seu suor, porque ali naquele momento estava irrompendo os dutos das glândulas, misturando o sangue com a crescente quantidade de suor, projetada sobre toda a superfície da pele, exatamente como Lucas estava descrevendo aqui no capítulo 22. E o seu suor
transformou em gotas de sangue. Aquele suor que descia pelo seu rosto, naquele momento começou a se misturar com o sangue, e ali seu rosto começou a ser lavado de sangue e suor. E aqui o impacto da agonia no Getsemane ilustra a gravidade do sofrimento mental que Jesus sentiu naquele momento, estando a caminho do Calvário. Irmãos, a agonia continua e até se intensifica. Mas agora a história de Cristo em agonia muda para a oração. Jesus, ele deseja estar sozinho, por isso ele deixa os discípulos e anda mais um pouquinho à frente. Lucas fala que ele se afastou deles a cerca de um tiro de pedra. Então é bem provável que seja bem assim, bem próximo ele ficou. Cristo ficou próximo ali dos discípulos, possibilitando o contato com eles. Jesus se prostra ao chão e começa a orar: Pai, para que, se possível, ele não tivesse que passar por aquela hora. Note que Jesus, irmãos, fala assim, naquela hora, ou seja, o tempo predestinado para alguma coisa acontecer. Existia uma hora apropriada, existia uma hora predestinada, o momento certo. A Bíblia fala que existe tempo para todas as coisas, e existia o tempo certo para aquele momento na vida de Cristo. Nesse pedido nós podemos observar a obediência de Jesus junto ao Pai. Também podemos observar a sua humanidade, tomado pelo terror, tomado pelo pavor. Sabe quando a criança está tomada pelo medo, a primeira coisa que ela grita, pai ou mamãe, porque o seu coração está com temor, com medo, angustiada, com algo ruim irá acontecer. E nós vemos que Jesus tem esse comportamento como um filho. Quando está em desespero, fala ao Pai. E veja o que ele diz no versículo 36, ele dizia: Abba, Pai. É como uma filha e um filho dizendo: Papai, tudo te é possível, papai. Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Pai, para o Senhor tudo é possível. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, de maneira amorosa, chamando Deus de Pai, de Papai, demonstra uma intimidade, um relacionamento, uma confiança. Nessa oração vemos Cristo exaltando o poder do Pai, quando ele diz assim: tudo é possível. Ou seja, para ti, papai, nada é impossível. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Cristo estava prestes a enfrentar não somente a cruz, mas a ira do Pai. E a sua oração era para que a vontade do Pai seja feita, e não a sua. Cristo, nesse momento de oração, o que ele faz? Ele anula a sua vontade, para que a vontade do Pai prevaleça. Algo que é bem diferente das nossas atitudes. Pois quando a vontade de Deus, a vontade do Pai, se choca com a nossa vontade, aí a coisa fica brava. Principalmente quando nós estamos passando por dificuldades. Nós somos peritos em criar justificativas. Humanamente dizendo, Cristo ele poderia muito bem ter desistido dessa missão, se justificando. Mas ao contrário disso, ele fez a vontade do Pai. Bom, irmãos, como é difícil nós entendermos a vontade do Pai. Como é difícil nós compreender que é a vontade do Pai que deve prevalecer na nossa vida. Quando acredito que a minha vontade é o que deve ser realizada, fazemos de Cristo apenas um complemento na nossa vida e não tudo na nossa vida. E que o Espírito Santo ele possa nos ajudar a vencer o pecado. Que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado, de querer viver uma vida segundo a nossa vontade. Que o Espírito Santo nos convença a viver uma vida segundo a vontade de Deus. E naquele momento ali, Cristo ele fala assim: Pai, afasta de mim este cálice. Nas escrituras hebraicas usava o cálice como uma metáfora da ira do Pai, da ira de Deus, em razão da maldade humana. É uma imagem, quando fala assim, o cálice é uma imagem da justiça divina, que é derramada sobre toda a injustiça. Por exemplo, veja comigo em Ezequiel, capítulo 23, do versículo 32 ao 34. Beberás do cálice fundo e largo, do cálice de pavor e da assolação, tu beberás, tu esgotarás e o despedaçarás, com cacos mutilarás réus próprios seios. Veja também que Isaías 51, versículo 22 diz: assim diz o teu Senhor, o teu Deus, que pleitará a causa do seu povo. Eis que eu tomo a tua mão
o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Por toda a sua vida, por causa da eterna comunhão de Jesus com o Pai e Espírito. Sempre que Jesus se voltava ao Pai e o Espírito, naquele momento ali a comunhão, a Trindade se inundava de amor. Mas naquele momento no jardim do Getsemane, Jesus se voltava para o Pai, e tudo que conseguia ver diante de si era a ira, era o abismo, a separação causada pelo cálice, que seria derramada sobre sua vida. Aqui nós vemos o início do derramamento do cálice da ira do Pai. Pode ser que você diga aí no seu lugar assim: puxa, eu não gosto quando fala a ira de Deus. Eu, sinceramente, não consigo compreender o que é a ira de Deus. Porque a ira de Deus, na mentalidade de muitas pessoas, não existe uma coerência com a bondade de Deus. Portanto, muitas pessoas rejeitam a ira de Deus. Mas a ira de Deus, ela é bíblica. E é importante eu falar um pouquinho sobre a respeito do que seria a ira de Deus. Irmãos, a ira de Deus não é uma mancha escura no seu caráter divino, e muito menos um defeito que se encontra em Deus. A ira de Deus é uma perfeição do caráter divino. Deus é santo, presta bem atenção, Deus é santo, e o fato dele ser santo, ele se ira. Se não houvesse ira nele, ele não seria santo. A ira é uma perfeição divina, tanto quanto a sua misericórdia, tanto quanto a sua fidelidade, tanto quanto o seu poder e o seu amor. O fato de Deus ser infinitamente santo faz ele detestar o que é impuro e o que é mau. Veja que o Salmos capítulo 7, versículo 11 e 12 fala: Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada, seu arco já está armado e pronto. Porque Deus é santo, Ele odeia todo pecado, e porque Ele odeia todo pecado, a sua ira se inflama contra todo pecador. A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real. Irmãos, a ira de Deus é o seu eterno ódio por todo tipo de injustiça. Deus se encontra irado contra o pecador, porque o pecado é rebelião contra a sua autoridade, contra a sua santidade, é um ultraje contra a sua soberania, é uma ofensa. A ira de Deus não é uma retaliação maldosa ou algo mal intencionado. Ele inflige só por belo ou por prazer, nada disso. Não é por causa de uma troca de ofensa recebida. A ira de Deus ela é revelada nos céus. Veja que Romanos capítulo 1, versículo 18 fala: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Ou seja, a ira de Deus é bíblica. Esta ira foi revelada quando a sentença de morte foi pronunciada no Jardim do Éden, quando a terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso do Jardim do Éden. A ira de Deus foi revelada mediante os castigos exemplares, como o dilúvio, como a destruição de Sodoma e Gomorra com o fogo do céu. Ali era a ira de Deus. Mas acima de tudo, a ira de Deus, ela foi revelada do céu quando o Filho de Deus, quando Jesus Cristo veio a este mundo para revelar o caráter divino. Os sofrimentos e morte de Jesus Cristo, nós vemos a ira de Deus, uma ira sobre todo o pecado, iniquidade que Jesus Cristo carregou naquela cruz. Portanto, irmãos, nós aqui, vocês que nos assistem, nós devemos reter esta graça, pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vivemos em um contexto em que as pessoas querem apenas um Deus de amor, mas a Bíblia nos apresenta um Deus de justiça, um Deus que se ira, um Deus fogo consumidor. Não podemos servi-lo de modo agradável sem devida reverência ante a sua tremenda majestade e sem o devido santo temor da sua ira justa. Nós devemos viver com gratidão, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo nos livrou dessa ira futura. E olha que em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 fala: Jesus nos livra da ira vindoura,
Irmãos, quanto mais nós conhecemos a ira de Deus, mais probabilidade teremos de compreender quão horrível é o pecado, produzindo em nós um verdadeiro temor. Quando nós compreendemos o que é a ira, nós acabamos aprendendo o que é o verdadeiro temor de Deus. E voltando para a mensagem, o versículo 37 fala que Jesus ele se volta nesse momento para os discípulos. E sabe o que acontece? Ele os encontra dormindo. Jesus fala para Pedro: Simão, por que você está dormindo? Você não pode vigiar sequer uma hora. Irmãos, naquele momento, Cristo estava orando angustiado. Lucas retrata que Cristo estava suando gotas de sangue. E quando ele se volta, ele olha e encontra os seus discípulos dormindo. Naquele momento que ele estava falando assim: puxa, eu estou com uma angústia a ponto de morrer. Ele se voltando encontra os seus discípulos dormindo. E interessante que ele se volta especificamente para Pedro. Para Pedro. Por que para Pedro? Porque Pedro é aquele que faz aquelas declarações: mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Mesmo que tenha que morrer junto com você, certamente, Senhor, eu não vou te negar. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto na prisão como para a morte. Senhor, eu entregarei a minha vida por ti. E agora, aqui nesse momento, ele se encontra dormindo profundamente. Por que dizer não que Pedro não estaria roncando? E Jesus olha para ele e fala: você sem sequer ter conseguido ficar uma hora vigiando. Irmãos, eu gostaria de trazer esse ponto um pouquinho para a nossa realidade. Conectar esse trecho bíblico com a nossa realidade, com a nossa vida. Irmãos, na maioria das vezes nós, incluindo eu, todos que aqui estão, nos falta empatia. Ou seja, sentir a dor em si, a dor do próximo. Só dói em nós quando a dor é em nós. Pois enquanto muitos estão sofrendo, a igreja do Senhor está dormindo. Cristo estava sofrendo em tristeza, em angústia e aflição, e os discípulos estavam dormindo. Enquanto muitos sofrem, muitos cristãos estão dormindo. São como Pedro. Prestem atenção. São como Pedro. Estamos juntos, irmão. Conte comigo, irmão. Mas na hora do vamos ver, cadê o Pedro? Cadê os Pedros? Cadê Simão? Todo cristão deve se preocupar uns com os outros. Todo cristão verdadeiro deve ter empatia, de sentir a dor do seu próximo na sua vida, principalmente pelos da sua família, pelos da sua casa. Irmãos, nós estamos em uma pandemia, vivendo uma crise econômica, uma crise política. Você tem se preocupado com seus familiares? Você tem se preocupado com a igreja onde você está, com seus irmãos? E eu gostaria que nesse momento você refletisse um pouquinho. Essa semana, você mandou uma mensagem perguntando se os seus irmãos também. Você ligou para o seu irmão, para a sua irmã, perguntando se eles também, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó. E aqui nós vemos que Cristo estava sofrendo, os discípulos dormindo, e nós vivemos a realidade em que a pandemia, estamos para viver uma terceira onda. Muitos estão roncando, dormindo. E Jesus olha para eles e fala assim: viu, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas pessoas estão entrando em tentação porque não têm uma vida de oração, porque não vigiam? Cristo estava aqui nos alertando a vigiar e orar, pois somente assim eles venceriam a tentação. Irmãos, precisamos orar, pois a todo instante estamos sendo tentados nesse mundo. E Jesus fala assim: o Espírito está pronto. É uma referência ao ser invisível do homem, visto em seu relacionamento para com Deus. É através do Espírito que o homem presta culto a Deus e recebe o favor divino. Mas ele fala assim: mas a carne é fraca. Quando ele fala a carne é fraca, ele está indicando a natureza humana, considerada do prisma de sua fragilidade, de suas necessidades, tantas físicas quanto psíquicas. E isso hoje é uma realidade. Nós estamos aqui em pleno inverno, e isso cabe a nós. A nossa carne, ela é fraca.
Sabe por que Cristo fala isso? Porque naquele momento os discípulos estavam cansados, mas não era momento de descansar, mas era momento de orar. Nós vivemos em um momento que se torna assim prioridade orar, buscar ao Senhor, mas a nossa carne ela é fraca, por isso que muitos dormem. Nós temos sim a necessidade, nós precisamos entender, quando Cristo fala que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, pensando nesse contexto. Quando Ele fala assim, Jesus está dizendo que o Espírito ele sempre está disposto. Eu acredito que muitas pessoas queriam estar aqui, queriam fazer a vontade de Deus, mas a carne é fraca e preferiram ficar dormindo. Vocês conseguem entender? Quando Cristo está falando, Ele está falando nesse contexto. Os discípulos queriam estar com Cristo orando, mas os seus olhares e seus olhos estavam pesados, devido ao cansaço. E isso ficou muito claro no comportamento dos discípulos. Eles foram vencidos pelo sono. Então Ele se retirou de novo e orou. Ou seja, Jesus Cristo ele continua persistindo, insistindo em oração. Versículo 41. Jesus insiste em oração, e mais uma vez Ele volta. E mais uma vez, os discípulos estão dormindo. Ele já havia chamado a atenção uma vez. E nós vemos no versículo 41, que Jesus fala assim: ainda vocês estão dormindo e descansando, basta. Chega. Chegou a hora. Eu serei entregue na mão dos pecadores. Viu? Levanta, vamos embora, porque aquele que está para trair, ele se aproxima. Irmãos, Cristo estava persistindo em oração, e mais uma vez os seus discípulos estavam dormindo. E assim Ele fala a eles: basta. Chegou a hora. Irmãos, notem que mais uma vez os discípulos estão dormindo. Irmãos, algo importante, nós precisamos ter consciência, é que haverá momentos em nossa vida que nós enfrentaremos os Getsemane, momentos de muita dor, de muita aflição. Claro que nada comparável com o que Cristo viveu naquele momento, mas assim como Cristo passou, nós também passaremos. E o que eu quero dizer? Cristo ele passou sozinho. As lutas dessa vida nós passaremos sozinhos. Pessoas que caminham conosco nos decepcionarão. Não vai ser uma ou duas, serão 3 ou mais vezes. Assim como aconteceu com Jesus, são 3 vezes Cristo chamando a atenção dos discípulos, e eles continuam dormindo. Pois assim como nós estamos em um processo de transformação, aqueles discípulos viviam um processo de transformação, mas tudo isso faz parte do propósito de Deus na vida deles e na nossa vida. Nós iremos decepcionar. A nossa vida tem decepcionado a entrega de Cristo na cruz. Você já parou para pensar que Cristo se entregou numa cruz para pessoas que escutam e continuam caindo no mesmo erro? Se nosso mestre sofreu, nós também sofreremos. A sombra da cruz foi uma dor incomparável que Cristo sofreu. E tudo isso, irmãos, foi por causa dos nossos pecados. A sua dor física e espiritual foi por causa dos nossos pecados. Jamais qualquer ser humano saberá o que é suportar o sofrimento que Cristo suportou. Ele foi o Filho de Deus que se fez maldito numa cruz, carregando toda a culpa do pecado, toda a nossa iniquidade na sua própria alma. Irmãos, Ele enfrentou a ira do Pai para salvar os seus escolhidos da condenação eterna. Jesus Cristo bebeu o cálice da ira do Pai em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos nos reunir como corpo para glorificar a Jesus Cristo. Um Jesus Cristo que não está morto, mas que vive e que reina, pois Ele é o cabeça da igreja. Ele é cabeça do corpo. Irmãos, que essa palavra possa transformar o nosso coração, possa trazer a nós empatia, que Cristo possa mudar o nosso comportamento, mudar a nossa cosmovisão. Jesus ele não foi um mártir, e sim um sacrifício voluntário. A sua obediência foi completamente à vontade do Pai. Irmãos, quando nós olhamos aqui o sofrimento de Cristo, foi por mim e por causa de vocês. A ira do Pai. Irmãos, pense comigo e reflita um pouquinho.
como é de extrema importância viver a comunhão, estar como igreja. Cristo ele viveu um relacionamento de eternidade a eternidade, e tem sido assim com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas naquele momento da cruz, ele ficou só. Portanto, ele clamou: Pai, por que me desamparaste? Meu Deus, meu Deus. E ali fala que o céu ficou em silêncio. Ali ele esteve só, para que nós pudéssemos desfrutar da comunhão, para que nós nesse momento pudéssemos orar: Pai Nosso, e não ai meu Pai, não é Pai Nosso, para que nós pudéssemos viver em comunhão como igreja, porque o Espírito habita na igreja, o Espírito habita em nós. E que Deus nessa manhã possa trabalhar no seu coração, porque se você tem passado por síndromes, depressão, angústia, qualquer tipo de situação a qual você está a ponto de ter aquele sentimento de morrer, Cristo sofreu no seu lugar. E vou dizer para você, aí vai um conselho para você que faz tratamento: não se isole, lute, porque Cristo há de fortalecer a sua vida, porque naquele momento Ele traz um grande ensinamento para a nossa vida. Nós precisamos continuar, nós precisamos seguir, porque Ele está conosco. Ele é aquele que tem nos fortalecido e tem nos ajudado. Tudo aquilo que o ser humano poderia sofrer, Cristo ele sofreu e carregou. Que nós nessa manhã possamos olhar para Cristo, que o seu coração seja inundado pela graça, maravilhosa graça, pois a ira do Pai era sobre nós, mas Cristo de maneira voluntária nos substituiu e ali sofreu, para que hoje nós tivéssemos vida. Feche seus olhos, vamos estar orando. Que você possa, nesse momento, abrir o coração e se derramar diante da presença de Deus, clamando ao Senhor. Que você possa, assim como Jesus orou, clamando por socorro, que você possa nesse momento clamar pela graça do Pai. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa estar visitando, Deus, a cada vida que está. Irmãos, que tem vida sofrendo, Pai, com depressão, insônia, diversos outros tipos de síndromes, ó Pai. Que a Tua graça, Pai, esteja sobre essas vidas, Pai. Que elas possam olhar para o Senhor, ó Deus, e insistir em oração e perseverar em oração, Pai, e não desistir, Pai. Que elas possam viver a Tua vontade, Pai. Que o Senhor possa estar fortalecendo a vida de cada um, Pai, que tem sofrido com angústia e aflição, Pai, nesse momento, Pai. Pai, nós te glorificamos pelo Teu amor, pela Tua graça. O cálice da ira do Pai foi derramado sobre Ti por causa dos nossos pecados, ó Deus. Deus, que o Senhor trabalhe no nosso coração, que o Senhor inunde a cada coração que está na Tua graça, Pai, misericórdia. Que aqueles que aqui estão possam compreender, Pai, o quanto o Senhor é bondoso e amoroso, Pai. Coloca paz sobre cada coração, coloca alegria sobre cada coração que aqui está, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu infinito amor. Obrigado, Deus, pelo Teu sacrifício, Pai. Pai, não existem palavras para agradecer, Pai, aquilo que o Senhor fez na cruz, mas que nós possamos viver de maneira, Pai, grata a Ti, Pai. Que as nossas ações possam glorificar ao Senhor, Pai. Pai, se nesse momento existe alguém que se encontra, Pai, dormindo, Pai, como Pedro, Tiago e João estavam dormindo, Pai, que o Senhor desperte eles nesse momento, Pai. Que o Senhor mude o coração deles, como mudou a vida de Pedro, como mudou a vida de Tiago e de João. Que essas vidas possam ser transformadas, Pai, porque eu creio, ó Deus, que tem vidas que estão nesse mesmo processo, Pai, nesse processo de transformação, mas a Tua palavra é fiel e a Tua palavra diz assim, que Tu és aquele que começou a boa obra e há de terminar, Pai.
Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, Pai, que os nossos sentimentos nesse momento sejam lançados aos Teus pés e que haja uma cura, Deus, sobre a cada coração, Pai. Obrigado por tudo, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe aqueles que nos assistem. Amém.